Olá, boa noite a você, telespectador da Nova TVC Linhares, canal 16.1, o nosso ponto de encontro de todos os dias, né? Sempre entre 18 e 19 horas, né? 6 da tarde. Está começando o Bate-Papo das 6, com reprise, claro, na manhã deste sábado, para você que acorda bem cedinho, de 6 às 7 da manhã. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante também, sempre trazendo aqui os temas mais relevantes da nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre economia, fazendo aqui um paralelo Brasil e Estados Unidos, trazendo também a nossa economia estadual, regional, e o município de Linhares, né, que desponta como carro-chefe puxando o desenvolvimento no estado do Espírito Santo. E está aqui o nosso convidado especial da noite, o professor Abel Fiorotti, que é mestre em Economia e Finanças, consultor financeiro, pesquisador e tem feito um brilhante trabalho também como colunista nosso, da nossa grade de programação, e participa conosco desse bate-papo. Boa noite, Abel, bem-vindo, como vai? Boa noite, Cláudio, satisfação estar de volta aqui, essa casa da Rede Sim, né? A gente acompanha lá dos Estados Unidos, semanalmente aí no jornal. No Sim Notícias, E excepcionalmente agora nessa semana a gente está aqui e é um prazer estar aqui participando desse programa que é inovador aqui em Linhares, né? Que tem sido bastante sucesso pelo que eu tenho acompanhado e ouvido das pessoas. Que legal, parabéns aí, estou satisfeito e honrado de estar participando hoje com vocês aqui. Bacana. E os nossos colegas aqui de bancada, professor Bernardo? Boa noite, Cláudio, boa noite, Abel, boa noite, Romeu, boa noite, pessoal aí de casa. A gente sempre agradece a participação e vamos para mais um bate-papo das 6. Bacana. E o Romeu Rocha também conosco aqui. Vamos sabatinar o Abel, né? Esse conhecimento. Vamos aproveitar esse conhecimento, porque assim, vamos principalmente aproveitar a experiência que ele tem de vida nos Estados Unidos. Vamos trazer essa experiência aqui para o Brasil, vamos trocar esse bate-papo aí para descobrir o que tem de melhor. A bancada tá armada, né? Tá armada. E aí eu quero você de casa, pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 996224547, né? Pode fazer alguma pergunta. O Abel, como eu disse, já está há 3 anos, né, Abel, nos Estados Unidos. Isso, 3 anos. Terminou seu mestrado lá, está com a família e de olho na economia americana, o funcionamento, toda a dinâmica dessa economia que é referência mundial, né, para todos os países, essa referência de mercado, de consumo, enfim, de desenvolvimento. E, inclusive, eu assisti a palestra do Abel nessa semana, transmitida aqui pela TV Sim, e fiquei realmente muito feliz em ver essa comparação que ele fez, né? Aquilo que a gente precisa melhorar na nossa economia brasileira, e é importante a participação do Abel conosco nesta noite. Abel, vendo lá a sua palestra, eu vi assim que nem tudo está perdido para nós. Enfim, o que a gente precisa fazer são alguns ajustes, né, no nosso sistema, em comparação com o sistema americano, que já é um sistema já de longa data, é um povo diferente, mas nós brasileiros, você mostrou lá as características. O brasileiro é um povo trabalhador, é um país rico em diversas situações, então está faltando assim algum ajuste fino ali em algumas circunstâncias para a gente progredir mesmo, né, Abel? Sim, exatamente. O Brasil sempre, a gente fala, eu frisei isso na palestra também, tem muito potencial, né? O problema do Brasil muitas vezes está em perspectiva e realidade. Sempre há quando eu acabo interagindo muito com pessoas do mercado financeiro, que é a minha área, né, de atuação e expertise, e investidores internacionais, eles sempre são curiosos, eles sempre querem saber do Brasil, têm dificuldade de entender o Brasil muitas vezes, pelas suas peculiaridades, mas todos enxergam o Brasil com muito potencial, sempre, sempre. Existe até um ditado, né? O Brasil é o país do futuro. Um futuro que precisa chegar e se tornar presente. Mas há sempre muita perspectiva. O problema, muitas vezes, é que essa perspectiva não converge para a realidade. Acaba não se efetivando. Não se efetivando. Então, existem alguns desafios. A partir do momento que o Brasil... E aí a gente tem cenários e desafios tanto de curto quanto de longo prazo, do ponto de vista macroeconômico e do ponto de vista até microeconômico, quando você fala de produtividade e organização interna das empresas, que o que precisa ser feito, muitas vezes, não é feito. E a gente paga um preço muito alto por isso. Né? Um país igual ao Brasil, que tem um mercado interno robusto, que tem dimensões continentais em termos de extensão territorial, que tem um povo, sim, trabalhador, empreendedor. É inadmissível o nível, às vezes, de taxa de juros, né? Um sistema de
que muitas vezes eu até julgo ser hostil para o empreendedor. Aliás, você usou essa frase na palestra, eu achei interessante. Mas é a realidade, quem é empresário sabe. Na palestra a gente fez o público-alvo eram empresários, e qualquer empreendedor aqui do Brasil, você pode perguntar. Muitas vezes ele se sente refém perdão, que esse sistema ele é hostil ao empreendedor. Eu até falei, não sei se você lembra, que um empreendedor de sucesso no Brasil, se você venceu no Brasil, você vai vencer em qualquer lugar do mundo. Abel, essa dificuldade, esse desafio, né, essa hostilidade que você aponta, que quando o investidor internacional se depara aqui no Brasil... Não, o investidor brasileiro, ele está falando do próprio brasileiro. Do próprio brasileiro, eu até estendo também do internacional aqui. Se decorre também boa parte dessa questão da carga tributária aqui no Brasil. Realmente você acha que isso é um fator que assusta, vamos assim dizer? O problema do Brasil, eu até mostrei um gráfico interessante na palestra. O Brasil tem carga tributária que não é entre as maiores do mundo. Tem país com carga tributária maior que o Brasil. Perdão, porque muitas pessoas falam que a carga tributária do Brasil é a maior do mundo. Não é. Tem países com carga tributária maior, apesar do Brasil ter uma carga tributária muito alta. Uma das, né? Mas o problema é que o PIB per capita é muito baixo, com a carga tributária muito alta. E o problema do Brasil, quando a gente fala de tributação, é o sistema. Quando a gente compara Brasil com os Estados Unidos, porque eu tenho experiência de Brasil, né, que eu trabalhei a maior parte da minha vida aqui no Brasil, desempenhei mais de 15 anos trabalhando... Muitas consultorias para empresas. Consultorias, eu fiz consultoria aqui para grandes empresas aqui da região, indústrias moveleiras, a Placas do Brasil foi minha cliente, Trop Frutos do Brasil, são projetos que eu ajudei a desempenhar na parte de estruturação, captação de recursos, planejamento empresarial, né? Eu atendi a Marco Polo também, que é uma empresa grande, que se instalou aqui no norte do estado, em São Mateus. Então, a gente tem uma experiência de Brasil bastante significante, sabe os desafios, também vê muita oportunidade também, obviamente. Mas quando a gente compara com os Estados Unidos, do ponto de vista da tributação, que é o que a gente está tratando aqui, o Brasil, a maior parte dos tributos, os mais significantes, é uma tributação indireta sobre o consumo. Tá? A maior parte, você vê, o imposto de maior arrecadação do Brasil é o ICMS, né? Que é um imposto sobre o consumo cumulativo. E é um imposto injusto, porque quando você coloca a maior parte do produto sobre um produto, você não diferencia, porque todos pagam o mesmo valor pelo produto, seja rico, seja pobre, qualquer classe. Distinção, então, é um imposto injusto, porque ele está embutido no valor do produto, todo mundo paga o mesmo valor final, e acaba sendo um sistema injusto. E o Brasil, a maior parte da tributação é indireta. Nos Estados Unidos já é diferente. A maior parte da matriz tributária dos Estados Unidos, de arrecadação, vem do imposto de renda, vem do imposto sobre o patrimônio, como se fosse o equivalente do IPVA. Mas, assim, a diferença é gritante. Quando a gente compara... É um pouco mais justo, digamos assim, né? Porque você vai exatamente onde se tem... É justo, porque, por exemplo, o empresário, uma vez que eu tive lucro, eu vou pagar um imposto com muita satisfação, justo, porque eu fui lucrativo, então eu vou pagar. E assim, quando você compara... Nós estamos falando de alíquota, né? De sistema. Mas quando você compara o processo, a diferença chega a ser abissal. Você que acompanhou a palestra, você viu um gráfico lá. No Brasil, a média, a gente usa em torno de 2.000 horas para cumprir com as obrigações de impostos. 2.000 horas de trabalho. Aí eu apresentei um gráfico comparando com os outros países. O desvio é tão grande do Brasil que chega a ser... a gente se envergonha quando vê esse tipo de informação. Porque extrapola. Entendeu? Extrapola. Assim, a diferença, se fosse assim, não, é muita diferença. Gritante, né? É gritante. Chega a ser absurda. Então, a gente sabe da complexidade, a gente vê potencial, os investidores veem isso, todo mundo sabe que o Brasil é um país de muito potencial, tem um povo trabalhador, empreendedor, mas... existe um sistema amarrado que, infelizmente, trava quem quer gerar riqueza nesse país. Eu gostaria até de aproveitar e perguntar, que você falou que o americano enxerga esse potencial.
Eu queria saber assim, o que o americano ou outro estrangeiro que queira vir investir, o que eles realmente buscam em relação ao investimento do Brasil? Como que eles enxergam o Brasil lá de fora? Sim, o Brasil para o mercado financeiro internacional é considerado um país emergente, né? Obviamente, o investidor, de maneira geral, eles são racionais, eles vão buscar retorno no investimento, né? Eles vão atrás de oportunidades. O investidor vê o Brasil com muito potencial, por quê? No Brasil, a gente tem muita carência. Onde tem carência, tem oportunidade. Exatamente. Tem muita coisa para ser feita. É um espaço a ser explorado, né? Quando você compara, eu moro na Flórida, em Boca Raton, você desce, a gente é servido com 3 aeroportos internacionais. Pista, eu ando numa autopista lá que chama 95, né? Uma Interstate 95. São 5 pistas de um lado, Nossa 6 Senhora. pistas. Tipo assim, é uma infraestrutura, é viaduto. Aí eu tinha 2 anos praticamente, né? Que eu não vim aqui no Espírito Santo, pousei em Vitória. Eu espero que em breve eu pouse aqui em Linhares, que eu até vai demorar visitei muito. aqui. Vamos até falar do nosso aeroporto, que muito em breve. Eu espero na próxima vinda já pousar aqui em Linhares, né? Deus quiser. Mas enfim, vim na BR-101. Tipo assim, é praticamente a mesma BR de 2 anos atrás. Não, de 1970, inclusive. Melhorou um pouquinho, mas muito tímido, né? Então, infraestrutura precisa. Tem muita coisa para ser feita. Então, o investidor vê, poxa, tem carência, o país é grande, o país é populoso, o país tem um mercado consumidor bastante significativo. Então, e tem muito a ser feito. Onde tem muita coisa a ser feita, tem oportunidade. Mas muito a de ser se feito em fazer. todos os setores? Principalmente. Principalmente, eu ia né? até citar o seguinte, João Dória até fez uma Infraestrutura. viagem recente agora, no exterior, e trouxe bastante investimento na área especificamente de infraestrutura para São Paulo, né? Coisa de milhões, né? Por que é exemplo, grande modal. carência. Ferrovias, o Brasil precisa de aeroportos, né? Melhorou, o aeroporto de Vitória eu tive uma ótima impressão, que da última vez ainda era aquele... o aeroporto antigo, O aeroporto né? antigo. Acho que a questão do metrô também, né? É uma forma também de desafogar o trânsito de Metrô, grandes centros. exatamente. Vitória que não tem ainda, né? Não tem, exatamente. Então, são coisas que a gente, quando a gente compara, fica assim, muito gritante. E eu sempre tenho uma visão um pouco crítica. Eu fico pensando, poxa, se os Estados Unidos conseguiram, por que o Brasil não consegue? O que está faltando para nós? Por que o Brasil não consegue? Porque eu vou ser franco para vocês. Eu estou lá há 3 anos, eu trabalho lá, eu exerço minha atividade. Eu não acho que o brasileiro fica atrás do americano. Aí você entendeu? tocou num... Não acho, de forma alguma. E você tocou num ponto interessantíssimo. Os Estados Unidos conseguem, por que o brasileiro não consegue? Boa parte de alguns estudiosos mencionam é questão cultural. Né? Quer dizer, o Brasil culturalmente ele não está preparado para aquilo. Essa resposta cultural, que é uma forma de dizer, o brasileiro não consegue e o americano consegue. Isso cola, Abel? Não sei. Pode ser que... Você entende quando eu falo a questão cultural, né? Entendo. Mas talvez um pouco de mentalidade, talvez, né? Nesse talvez sentido, seja melhor, né? Mas tem que mudar, né? Isso precisa mudar, porque... Você pega casos de brasileiros. Você sabia que as empresas multinacionais elas têm preferência por executivos brasileiros? Nós temos muitos bons exemplos lá. Tem vários. Tem muito gênios brasileiros. Se você for hoje na Microsoft, na Apple, na Google, nessas altas empresas de tecnologia nos Estados Unidos, elas estão repletas de brasileiros trabalhando. Brasileiros trabalhando lá. Não encontram espaço aqui e vão para fora. Tem condições de trabalho melhor, tem boas oportunidades, obviamente. Chega lá, o meu plano original, você se lembra, eu fui lá para fazer um mestrado lá nos Estados Unidos. Meu projeto era ficar lá 1 ano, 2 anos, né, o período do mestrado e retornar. Mas com as oportunidades que surgiram e apareceram, a família se adaptando, a gente pegou e falou, não, vamos ficar aqui. E decidimos... Acreditou, né? Ficar lá. Você me permite só fazer uma perguntinha que, aproveitando que nós estamos falando de infraestrutura e tudo. O investimento de infraestrutura nos Estados Unidos, ele é privado ou estatal? Ou é mesclado? Como é que funciona? Por exemplo, nessas runways, né? Elas são pedagiadas, tem pedágio também lá, tem investimento privado... E também investimento estatal. Eu não sei exatamente o percentual para te falar, eu teria que pesquisar o percentual de participação. Mas existe muita iniciativa privada. É porque tem as interstates. As interstates é governamental, mas tem o que eles chamam de turnpikes, são rodovias pedagiadas. Essas daí, iniciativa privada. Por exemplo, na Flórida,
tem uma empresa que chama SunPass, né, que é uma empresa que administra essas rodovias pedagiadas em quase toda a Flórida. Na Central Florida, na região de Orlando, já tem uma outra companhia que comanda. Mas você compra um tag, põe no seu carro, e você pode rodar em todas elas, até na Geórgia. Mas se você for mais ao norte, você tem que, no caso, cadastrar. Mas, por exemplo, você não tem um tag no seu carro, né? Não tem problema, você vai passar, eles vão te mandar o bill via correio na sua casa. Aqui eu pensei, eu vim dos Estados Unidos. Paga depois, então. Faz isso. Faz aqui. A inadimplência é altíssima. Então, aí eu vim, né? Olha só, eu vim. Aí eu vim sem nada de reais no bolso, né? E pousei em Vitória. Pagar com dólar aí não dá, né? A sorte que eu fui na casa do meu tio. Aí eu perguntei, eu fiquei assim, tio, eu vou pra Linhares. Tem um pedágio. Ele tem. Não, será que aceita? Então, tem um pedágio, né? Duas praças. Aí eu falei, será que aceita cartão de crédito? Porque lá também aceita cartão, entendeu? Legal. Aí ele falou assim, não aceito, só cash. Eu falei, caramba, então você me empresta aí um dinheiro aí, senão nem chega mais dinheiro. Ô, Abel, porque... a gente brincou aqui para falar, aqui no Brasil, pagar depois ia ter o calote. O estrangeiro, o americano, ele tem também essa visão um pouco de malandragem do Brasil, que infelizmente existe aqui no Brasil também, da falta de confiança, que a gente viveu uma crise séria de falta de confiança dos investidores com relação ao país. Mas a falta... Sim, existe a cultura, como o professor Bernardo falou, a respeito do comportamento da população, que algumas comunidades, infelizmente, tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Sim. Em algumas regiões, algumas pessoas, não vamos generalizar, acabam cometendo delitos e isso denigre a comunidade. Mas que nos últimos anos a comunidade brasileira tem se destacado, tá? Nos Estados Unidos. Muita gente empreendendo, montando empresa, prosperando. Então a comunidade brasileira hoje, o brasileiro de forma geral, está sendo muito bem respeitado. Boa notícia, né, Abel? Isso é muito bom pra gente. Muito bom. Bacana. Mas quando você fala de confiança do investidor, o investidor, basicamente, a confiança que ele espera é uma confiança no governo, nas atitudes do governo que diz respeito aos compromissos assumidos. Você se lembra que eu citei isso na palestra, acho que vale a pena. Eu participei de um seminário. Aliás, esse período que eu fiz o mestrado, eu aproveitei para participar de muitos eventos, principalmente em Nova York, porque eu morava em Connecticut, que é 1 hora de trem, ali, né? Eu estava em Manhattan, lá na Central Station, entendeu? Certo. No coração de Manhattan. Então, eu ia semanalmente, eu participei de eventos com o Joaquim Levy, que era o ministro, porque ele foi diretor do Banco Mundial, o Bruno Rovai, que era diretor do Barclays Bank lá em Nova York, a Mônica DeBow, que é uma grande economista, mora nos Estados Unidos, e ela é da Columbia University, que hoje está no governo do Bolsonaro, o Shoyo, né? Se eu não me engano, o sobrenome dele, que é um cara, assim, sim. cara gabaritadíssimo. Já fui em vários eventos com a participação dele também. Ele era um dos participantes, eu participando, lógico, né? Sim, eu como espectador, assistindo. Mas, assim, a gente adquiriu muita experiência nesse sentido. E o que a gente vê? Num desses eventos, que foi um americano, o professor Richard deu uma palestra fantástica e ele falou da economia dos Estados Unidos, da China, citou a Argentina, citou a Turquia e etc. E não falou do Brasil. Eu fiquei incomodado, né? Eu fiquei incomodado, porque eu falei, poxa, o Brasil estava a economia do mundo. Por que ele não falou? Por que ele não falou do Brasil? E achei estranho um cara fazer um cenário mundial não falar do Brasil. Você falar em América Latina, você tem que falar do Brasil, em né? primeiro lugar. Eu aí saiu. Tem sempre aquele momento, né? Depois, o cafezinho. Aí eu fui perguntar. Aí ele fez uma cara assim e falou assim, o problema do Brasil é que they don't deliver what they promise. Ou seja, eles não entregam aquilo que prometem. É a questão da falta de confiança do Estado, não é isso, Abel? Sim, principalmente diz que vai fazer e não faz, governamentais. Tipo assim, vamos fazer uma reforma, vamos ajustar isso, vamos dizer, e não acontece, entendeu? Na prática acaba não Aí o mercado cria uma expectativa, que o mercado sempre precifica antes, né? Ele sempre procura se antecipar aos fatos. Certo. Os movimentos. Aí eu estou falando de bolsa de valores, de precificação de ativos financeiros, né? De classe de ativos financeiros. Ele sempre quer estar se antecipando. Ele busca isso, né?
E quando há uma expectativa muito grande e essa perspectiva não se alinha à realidade, o cenário é de frustração. E aí os ativos, né, o mercado reage de uma maneira extremamente negativa. Por isso que eu acredito muito, uma vez que as reformas serem realizadas no Brasil, aliás, o mercado já, inclusive essa primeira rodada aí que foi aprovada, o mercado já tinha precificado, né? Já tinha precificado. Deu uma animada, né? Deu uma animada. Eles não esperavam essa diferença ampla, né? Essa margem. Isso não esperavam, o que foi muito positivo. Mas uma vez que sejam aprovadas essas reformas esse ano, talvez no início do ano que vem, você pode ter certeza. O investimento ele vem. Muito. Vai chover dólar no Brasil. Que maravilha. Que bom. Vai chover. Então você pode escrever. Expectativas boas, né? Isso. Vamos fazer um rápido intervalo, né? Bate-papo das 6 vai voltar daqui a pouco. O assunto está interessante, né? O Abel falando um pouco, trazendo esse comparativo à economia americana, o que é uma economia mais liberal, o que trava o Brasil. Daqui a pouco eu vou pedir para ele também comentar essa questão da reforma. São reformas importantíssimas. A trabalhista, a reforma previdenciária, o primeiro turno já foi, falta o segundo, ainda na Câmara, temos o Senado, tem uma caminhada longa. E a reforma fiscal também, tão aguardada pelo empresariado, pelo setor produtivo. Um rápido intervalo, já voltaremos com o Bate-Papo das 6. Bate-Papo das 6 de volta aqui pela TVC Linhares, canal 16.1. Nosso bate-papo de hoje falando sobre economia, fazendo assim um paralelo, né? Uma comparação com a economia americana, com o mercado americano. O professor Abel Fiorotti é o nosso convidado de hoje, né? Ele que fez uma palestra na cidade para empresários no meio de semana e conversa conosco. Abel, aproveitando, a gente falou aqui, né, sobre o mercado americano, o mercado mais liberal, a gente precisa caminhar muito aqui no Brasil também. Agora eu queria saber de você está lá há 3 anos, me disse que foi com uma ideia, mudou de ideia, né, deve permanecer nos Estados Unidos. Questão política aqui no país, isso não te incomoda, não te traz assim uma vontade também de ajudar nessa questão? Você tem alguma pretensão política também aqui no nosso... Não tenho. Aliás, muita gente acha que eu tenho, mas não. Afirmo categoricamente que não. Eu milito na área econômica e financeira. Minha missão é ajudar empresários, pessoas, indivíduos que queiram investir melhor, prosperar na sua vida financeira, entendeu? Essa é a minha missão. E cada vez mais pretendo atuar no intercâmbio de negócios entre Brasil e Estados Unidos, apoiando empresas brasileiras que queiram fazer negócio com os Estados Unidos e o movimento inverso, fundos e investidores institucionais que querem investir no Brasil. Esse meio de campo. Essa é a minha missão. Eventualmente a gente, obviamente, dá alguma outra opinião sobre política, mas não é o meu foco. Meu foco é estritamente técnico focado na minha carreira. Não tenho pretensão alguma, que fique bem claro. Não pretendo voltar para o Brasil, pretendo continuar morando nos Estados Unidos. A família está super adaptada. Mas sempre que possível ajudando os investidores. Sim. Lógico, porque nos Estados Unidos, aliás, é um país fantástico que o acesso à informação, entendeu? É muito amplo. E lá eles adoram apurar tudo. É o país do scorecard. O que é scorecard? Ranking, estatística. E eu vou te falar, você viu na minha palestra, a maior parte dos gráficos que eu apresentei estavam em inglês, porque tem muito dado disponível nos Estados Unidos para quem quer pesquisar, para quem quer saber mais sobre um determinado assunto. Eles vão a fundo. Mesmo, né? Então, eles pesquisam mesmo, eles buscam a população americana, né? Ora, nos Estados Unidos... às vezes você conversa com amigos, né, que fala assim, poxa, voltar para o Brasil e tal. Ele falou assim, Abel, eu não vou voltar para o Brasil. Ele é um pesquisador de universidade, eu trabalho na universidade. E eu não estou com carreira acadêmica lá, eu estou no mercado. Trabalho para empresas, né, eu estou atuando no mercado profissional, não no acadêmico. Certo. E ele falou assim, não vou voltar, eu só pago para pensar aqui, pô. Pago para pensar. Os melhores laboratórios, a melhor estrutura. Por quê? Ele falou, não, entendeu? Imagina, eu gravou essa frase para mim. Só pago para pensar, você já imaginou? Quer dizer, entendeu? Bacana. Abel, você falou aqui, antes da gente ir para o intervalo, das reformas necessárias para a gente equilibrar, o Brasil começar a gerar emprego e renda. Vamos falar da reforma da Previdência. Por que ela é tão importante? Por que bate-se muito nessa tecla? A reforma da Previdência, ela é importante como ela é fundamental. E, aliás, esse é um item que os americanos, os investidores, falam, por quê? Que é tão difícil, por que não caiu? Que é uma coisa boa.
Porque previdência é um desafio em todo mundo. Os Estados Unidos também têm problema com previdência, não é um sistema bom, porque o sistema de previdência que foi feito lá no passado, ele pode ter sido muito bem intencionado, mas ele, por exemplo, no sistema do Brasil, grande parte das pessoas da população ativa financia a população inativa. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo e a taxa de natalidade cada vez está caindo. Então a conta não vai fechar. Menos criança nascendo. O gasto público brasileiro, desde 1991, ele vem crescendo cerca de 6% ao ano. A despesa da Previdência com assistência social é cerca de 47% da despesa primária do governo federal. Então, só a Previdência são 43%. O déficit primário foi quase 130 bilhões em 2018. Se fizermos uma reforma tímida de uns 700 bilhões em 10 anos, nós vamos ter um superávit em 2023. Eu apresentei essa simulação lá na palestra, o estudo. Então, se não fizermos, o cenário é desastroso. Não é bom. Eu sei que ninguém... quando você fala se é a favor da reforma da Previdência, se é a favor do Brasil. É ser a favor das próximas gerações. Ninguém está falando de tirar direito, não é esse o caso. Mas se ninguém quiser mudar, se ninguém ceder, o sistema já está em colapso. Ele vai criar um colapso ainda maior. Nesse sentido aí da reforma da Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dentre as várias falas dele, eu até achei interessante, ele menciona mais ou menos assim: eu vou fazer a reforma da Previdência. Com isso, retoma a confiança e a confiança vai ser responsável pela retomada da economia. Perfeito. Então, esse é o caminho? Essa é a funcionalidade? É isso, o Brasil precisa disso. Do contrário, muito dificilmente o Brasil vai voltar a crescer de forma consistente, né? Que o Brasil mudou a tendência. O Brasil passou a pior crise econômica nos últimos anos. Exatamente. Sim. Cresceu 1,1 em 2017, 1,1 em 2018. Mas o Brasil um país emergente. Você compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos com taxa de desemprego de 3,6%. A menor taxa de desemprego desde 1969, crescendo os Estados Unidos a 3% por trimestre. Os Estados Unidos é um país maduro, gente. É a maior economia do mundo. Madura, a economia é 10 vezes maior que a do Brasil. O Brasil é um país emergente, com muita coisa a ser feita. Como é que um emergente... Entendeu? Tem algo errado. Não cresce, né? O que é o problema? Primeiro, curto prazo, cenário fiscal deteriorado, déficit, o Brasil gasta demais e gasta mal. Segundo, produtividade. Por que um trabalhador americano produz 3 vezes mais que um brasileiro? Você sabia disso? Não. Esse é o desafio de longo prazo. Fator produtividade. A produtividade do brasileiro, infelizmente, é 3 vezes menor que do americano. Pois é, mas agora você vê que nos Estados Unidos a intervenção do Estado na economia é muito mais incisiva do que a intervenção do Estado brasileiro na economia brasileira. Não, dos Estados Unidos é muito mais liberal. E a do Brasil, ela é mais... O Brasil praticamente... Livre, né? Você precisa... A economia liberal. Você precisa do Estado aqui. O Estado, na verdade, ele é muito... O Estado é gigante no Brasil. Ele é gigante. A burocracia, tudo você precisa do Estado. Lá nos Estados Unidos, professor, não tem cartório. Ah, é mesmo? Não existe cartório, entendeu? Não existe. Lá vou assinar um contrato, eu posso pegar aqui, assinar, escanear e mandar, tá valendo. Quer ver? Eu só vou fazer uma... Não tem reconhecimento de firma. Existe sim os notórios, né? Mas quem é? O gerente do banco, pode ser. E até uma analogia... a fé pública, né? Fé pública. Uma analogia bem rapidamente, você vê nos Estados Unidos, o índice de legislação é infinitamente menor do que o Brasil. Então parece que já é uma cultura desburocratizada, né? O direito é até diferente, né? Diferente, Mas assim, a Constituição dos Estados Unidos praticamente... pouquíssimos artigos. Pouquíssimo, ela é pequena, ela é concisa, entendeu? E outra coisa, o contrato lá tem uma força enorme, sabia? Isso. Vale o que eu combinei com você. A vontade entre duas pessoas. Exatamente. Eu fiz um contrato contigo, não tem uma lei que vai... Não, você é maior de idade, você está em sã consciência, sim, você aceitou. Então, o que vale... A confiabilidade, a boa-fé está instaurada. Exatamente. O sistema fica muito franco e direto. Meu amigo. Abel, você falou essa questão da reforma da Previdência, o que para principalmente a população que ganha ali um salário mínimo, porque assim, a ideia que a gente tem quando você está trabalhando, todo mês aquele valor vai para o INSS,
para garantir a minha aposentadoria, a ideia que se tem é que você está fazendo uma poupança, o que não é verdade, né? Quem trabalha hoje, como você explicou, está custeando tá o salário de quem já está aposentado, quem já aposentou, né? Perfeito. E assim, vai ser... Se não me engano, acho que é 5 trabalhadores para um aposentado. E isso tende a piorar porque vão ser menos trabalhadores na ativa e mais gente aposentada, né? A grande dúvida da população, sobretudo aquela assalariada, que tem um salário mínimo, um pouco mais, são os privilégios, né? Que a gente sabe que tem salários aqui no país que tem uma classe que eu vou te falar. Haja previdência para aguentar essa turma, né? Você vê que até mostrei também na palestra, não sei se você viu um gráfico, como que o sistema é injusto. Tem a previdência do INSS, né? O regime privado, e tem o público. Você colocou. Aí assim, aí tem abaixo de 5 salários, até 5 salários? Até e acima, né? Aí você tem 1.700.000 pessoas, funcionários públicos, de várias categorias, que recebem 200 e poucos bilhões de reais. Só as aposentadorias. E 37 milhões do regime privado recebe 400. Nossa. Olha só. É muito proporcional. 1 milhão e pouco recebe metade de 37 da maioria. Você imagina. Isso não é justo. Porque, na verdade, isso não é justo. O salário não tem teto, né? Ele se aposenta com o salário dele na íntegra. Exatamente. Então, a proposta é equalizar. Então, quando fala a reforma é para ajudar a população de um modo geral. O problema do Brasil é justamente esse. Tem muito privilégio. De todas as esferas, infelizmente. Às vezes a própria lei ela é muito bem feita, talvez na sua concepção, mas na hora de operacionalizar, a execução ela cria discrepância. E, enfim, o Brasil precisa buscar uma liberal democracia como o Paulo Guedes. Eu sou fã, né? Sou suspeito de falar do Paulo Guedes. Você conhece o Paulo Guedes há muitos anos, né? O ministro. O Paulo Guedes, ele era foi o mantenedor do IBMEC no Rio de Janeiro, onde eu fiz meu mestrado, né? Nos anos 2001, 2002. Então eu já participei. Ele fez o PhD dele, que é o doutorado na Universidade de Chicago. Então ele foi aluno do Milton Friedman, imagina. Milton Friedman é o pai do liberalismo econômico. Uma das maiores cabeças, né, mais privilegiadas do ponto de vista econômico, monetarista, já falecido. Tem bagagem, né? É uma personalidade, ganhou o Nobel de Economia, e o Paulo Guedes segue as ideias dele, é que ele fala, o Brasil precisa de um choque liberal, privatizações, reformas, porque isso vai ser benéfico, é aquela história. Por quê? Na sua casa você não tem que gastar menos do que você ganha, equilibrar seu orçamento? Não, entra no vermelho, né? E na sua empresa, você não tem que ser lucrativo, você não tem que também ter despesas menores. Por que o governo tem que ser desregulado, gastar? Por quê? Por quê? A gente, eu estava vendo aqui, nós temos hoje 13 milhões de desempregados no país, né? E muito se fala, precisa da reforma para que haja a geração de emprego. E aí muita gente critica esse liberalismo, essas ideias revolucionárias do Paulo Guedes, né? Mas sem esse liberalismo, dificilmente você vai gerar emprego, né? É engraçado. Existe crítica, mas você vai analisar muitas vezes... Não é uma crítica, eu não estou querendo ser, né, nem, como que eu posso dizer, porque às vezes as pessoas interpretam mal a sua posição, mas eu não escondo de ninguém que minha visão é liberal, eu sigo a cartilha que eles brincam de Chicago Boys, né, que os que são os adeptos da linha ideológica, pensamento econômico da Universidade de Chicago, que para mim é a mais prestigiosa e melhor universidade de economia do mundo. E muitas das críticas são calcadas sem embasamento técnico no que diz respeito a números, entendeu? Muitas vezes não tem, porque se você pega as cabeças mais privilegiadas do Brasil, os economistas premiados, pessoas sérias, é quase que unânime. A reforma da Previdência ela é fundamental, ela é essencial. O sistema já está em colapso. É preciso fazer. Os números demonstram. Lembrando que ela não deve ser a única, né, Abel? É o começo. É o começo. É o começo. Uma longa caminhada, né? Pela frente, né? É o começo. Mas é um bom começo, tá? Sim. Porque pensa bem. Se não der esse passo, que porque é um bom começo. Que precisa. É questão matemática, gente. Exato. 43%. 43% da despesa primária. Se eu conseguir equalizar, ela está o pior. É crescente, né? Com uma curva crescente. Então ela vai aumentando cada vez mais. Bola de neve, né? Então o que tem que ser feito? Ajustar,
que, consequentemente, o Brasil vai começar ajustando, cria confiança, porque um cenário de colapso, que o governo começa a ficar muito devedor, a dívida perde, o risco aumenta, aí o risco do Brasil aumentando, o juro aumenta, isso afugenta o investidor, porque ele vai ficar com medo, o Brasil. O risco de insolvência. E o risco de insolvência. O governo, para honrar suas obrigações, que são obrigatórias, grande parte do orçamento já é todo comprometido, ele vai ter que fazer o quê? Ou ele lança mais título público para financiar, pagando cada vez um juro maior, que é uma bola de neve extremamente danosa, ou ele vai imprimir moeda. Imprimir moeda gera inflação. Inflação é o pior mal que pode acontecer. E aí isso aí vai afetar, eu queria ouvir sua opinião, de forma mais incisiva a classe média, porque eu chamo a classe média aqui, porque parece que a classe média é a grande propulsora do consumo, né? Sim. Então, quer dizer, se você tem uma inflação alta, a classe média que paga condomínio, plano de saúde, e tantos outros impostos e tributos, com uma inflação alta acaba sofrendo muito. E isso afeta a economia, Abel? Afeta. Nessa se você escala? pegar o Brasil, o PIB, né, o crescimento do PIB brasileiro, ele é dependente basicamente do consumo das famílias. Né? Porque um PIB é uma fórmula, né, econômica. Envolve gastos governamentais, investimentos, envolve o consumo. A variável consumo é a mais significante. Então, quando o consumo cai, o PIB cai. Foi o que aconteceu. Exato. Caiu a confiança, os consumidores deixaram de consumir, a economia entrou em recessão. Quando há confiança, o consumidor compra a casa, troca o carro e a economia cresce. A inflação ela é mal no seguinte sentido. Ela é danosa não só para a classe média, né? Para as camadas menos favorecidas. Mais pobre fica numa situação pior. Sim, o rico, o cara que tem um capital, ele vai se proteger, ele vai dolarizar, ele vai fazer uma operação de proteção de hedge, ele vai se proteger. Uma aplicação calcada na inflação para manter o poder de compra, ele não perde. O rico pode até ganhar mais no ambiente inflacionário, tá? Pode até fazer mais dinheiro. Ele tem mecanismos, né, para se blindar. Tem. O mercado financeiro é muito sofisticado nesse sentido. Agora, o assalariado, aquele trabalhador que tem um orçamento apertado, ele vai empobrecendo. Pois é. A inflação é um processo de empobrecimento. Aí a linha da miséria vai ter... Um exemplo prático disso é a situação da Venezuela lá, né? Você tem que encher o porta-mala de dinheiro para comprar uma cestinha básica, né? Então, isso aí já é pacífico no mundo. Todos os economistas, todos os profissionais que militam na área já sabem que inflação é um mal que nem uma economia. Agora, não zero inflação. A inflação, na verdade, ela precisa existir. Uma inflação controlada, né? Num país desenvolvido... Hoje a nossa situação em termos de inflação está boa, né? 3 pontos... Isso está ótimo para um país emergente. Para um país desenvolvido, 2%, mas geralmente é a meta, né? Num país igual ao Brasil, um país emergente, em desenvolvimento, 4%, mais ou menos, que é a meta. Onde tem consumo, tem inflação, não tem jeito. Tem, porque tem que ter também, né? O dinheiro tem valor no tempo. Deflação é ruim. Você vê como que é curioso. Inflação... Sem inflação nenhuma... Inflação alta é ruim, porque empobrece a população. Mas deflação também é ruim. Também é ruim. Entendeu? Então é uma variável que tem que estar em equilíbrio. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Bate-papo das 6 hoje, falando sobre economia, trazendo toda essa comparação, né, do nosso convidado Abel Ferrotti, de Estados Unidos, Brasil. Daqui a pouco a gente retorna para o nosso terceiro e último bloco desta noite. Até já. Que bom, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre economia brasileira, economia americana. O nosso convidado, Abel Ferrotti, é da casa, é colunista aqui de todas as terças-feiras na coluna Economia e Negócios, trazendo sempre essas informações dos Estados Unidos, de olho também na nossa economia brasileira, é brasileiro e está sempre preocupado com o nosso país. O Renan participa conosco. Aliás, nós queremos, Abel, fazer um agradecimento especial aos nossos telespectadores, muita gente acompanhando, mandando recados pelas nossas redes sociais, né, advogados, professores, gente do comércio, né, muita gente interessada nessas questões econômicas, né, do nosso país e análise do professor Abel Ferrotti. Abel, e tem um ex-aluno seu aqui, ó, o Renan, que manda um recado ali, pode botar na tela. Só lembrando ao professor que é muito importante enfatizar que são os funcionários públicos privilegiados, uma vez que a União, o Estado e prefeituras possuem previdências independentes do INSS e principalmente são muitos os servidores que se aposentam com menos
que o teto do INSS. Tem essa discrepância, né, Abel? O teto do INSS é 5 mil e poucos reais, mas tem salário de 100 mil. Na verdade, o sistema tem que ser combatido, são essas discrepâncias, esses abusos, né? Não é nem discrepância, é abuso. Um desrespeito com a população. Um desrespeito a pessoa aposentar, porque tem aquele trabalhador que sempre trabalhou na iniciativa privada, deu duro toda a vida e vai, às vezes, aposentar numa condição bem menos favorecida que, respeitando, lógico, cada categoria de trabalhador, mas de outro trabalhador que se aposenta com super salários num país tão desigual como o Brasil, não é justo, né? Eu acho interessante, Abel, quando se fala de regime próprio e do INSS, parece até que assim, são duas contas diferentes, mas o dinheiro que alimenta essas duas fontes aí tem que vir de algum lugar, que é o setor produtivo, né? Sim. O governo não produz dinheiro. Né? E aquilo que a gente falou, a gente tem cada vez a mudança demográfica, né, no Brasil. Não, a questão de produtividade, tem que voltar nesse assunto um pouquinho, porque a produtividade não aumenta, mas a força de trabalho cai, a população ativa, a população está envelhecendo. Nossa. Então, uma equação que, se não reformar, já está problemático, vai entrar em colapso. Entendeu? Então, as pessoas têm que conscientizar. É lógico, gente, ninguém quer perder, mas não tem aquela história, quem quer mudar? Todo mundo quer mudar. O Brasil precisa de mudança, é categórico, todo mundo quer. Mas a partir do momento que a mudança me afeta, eu já não quero. Às vezes eu vejo assim, olhando de fora. Aí eu não quero porque vai me afetar. Às vezes, para ter uma mudança de verdade, o Brasil voltar os eixos, a gente tem que ceder um pouquinho, tá? E no final, ser bom. Fica bom para todo mundo, né? Eu acho que tem que haver esse bom senso. Claro. Questionaram tem que haver esse bom senso. Um exemplo, questionaram a alíquota, por exemplo, do imposto de renda, né? Teve mudanças recentes e tal. Quem ganha mais, pagar um pouco mais. Quem ganha menos, pagar menos, naturalmente. Acho que até por uma questão de justiça já teve gente que torceu o nariz. Na verdade, a maior reclamação do imposto de renda, Abel, só até aproveitar para você já responder de uma vez só, é que, na verdade, a tabela do imposto de renda ela não é corrigida nem pela inflação. Ou seja, então, às vezes o salário da pessoa é corrigido pela inflação, então quem não pagava imposto, de repente já começa a pagar, porque a tabela ela fica congelada. Começa a pagar. Então, como ela não existe esse reajuste, vai só aumentando a mordida do leão aí. 10% para quem ganha 20 mil reais, não deve ser muito, acho que sim. Agora, para quem ganha 2 mil reais, por exemplo, né? Então, assim, tem que ver, né? Como é que pesa a mão aí, porque... Para quem ganha alto salário, talvez não seja tanta coisa assim. É questão de se fazer, né, Abel? Na prática, o conceito da capacidade contributiva, né? Eu vou pagar de acordo com o que eu ganho, dentro das possibilidades, para que não haja uma desigualdade, né, Abel? Tem que buscar esse equilíbrio. Isso né? aí. Abel, vamos retomar a questão da reforma trabalhista, que também é fundamental. Sim, nós tivemos aí no final do governo Temer, né, aprovação e tal. Que ainda está gerando um burburinho, até a questão dos sindicatos, né, aqui no Brasil, que isso gerou um transtorno, mas ainda estamos em andamento com ela, né, com essa reforma. Mas assim, eu já ouvi relatos positivos, tá, de muitos empresários depois dessa reforma, o que é muito bom. Mas quando você fala em relações trabalhistas, você me permitiu, eu vou comparar um pouquinho o Brasil com os Estados Unidos. É importante. Porque é algo assim chocante. O Brasil é recordista de processos trabalhistas. Aliás, os Estados Unidos têm carteira assinada? Só me fala isso. Existe, não é bem a carteira assinada, mas você faz parte do payroll, que fala, como se fosse da folha de pagamento. Mas não tem uma carteira, não. Você manda o seu documento lá, o seu Social Security Number, como se fosse o CPF, e você manda algum documento de identificação, que pode ser sua Drive License, que é uma carteira de motorista, e aí a pessoa do RH, do Recursos Humanos, faz seu cadastro e pronto, você está contratado. E lá tem retenções também de salário, mas é muito pequeno, que é o sistema o Social Security, é como se fosse a Previdência também que existe. Existe o Income Tax, que é o imposto de renda, que deduz do funcionário, e existe o Medicare, que é como se fosse um sistema de saúde, né, para dar suporte. Geral, um SUS, não é diferente do mas SUS, assim, que não é universal. Pra gente entender sim, é mais compatível, né? Então existe isso. Mas é muito diferente. Por exemplo,
É muito difícil ter processo trabalhista de relação de pagamento nos Estados Unidos. Muito difícil. É quase... Zero. Justiça do Trabalho nem trabalha lá. Não existe, isso que eu ia falar. Não existe legislação trabalhista. Na Flórida, não tem. Não tem legislação trabalhista. Que maravilha. Não existe legislação trabalhista. Esse é o primeiro ponto. Perdido lá. Esse é o primeiro ponto. Não tem, né? Não tem mercado. Mas como é que contrata lá? Contrata. A empresa, liberalidade. At will. Lá chama at will. Você assina um contrato, vontade própria de ambas as partes. Se eu te contratei lá, eu sou empresário, contratei você. Eu posso te contratar por hora, eu posso te contratar por semana, por mês, eu posso te pagar por ano. Do jeito, a forma você que A escolhe. forma você vai colocar no sistema. Acordo. O salário, por exemplo, do Cláudio é tantos $1.000 ano, ou é tantos dólares hora. A forma você que vai definir. Quer dizer, eles focam muito a negociação entre as partes ali, né? Sim, e aí vamos supor um exemplo. Só pra você, olha só, eu vou lá e contrato, o empresário contrata um funcionário. É X dólares, sei lá, que seja $20 a hora. O cara começou a trabalhar no dia. Trabalhou 4 horas. Aí você, não gostei. Dispensou o funcionário, 4 horas, pagou as horas, acabou. $80 ele pode ir embora. Acabou. Não quero mais te ver Acabou. aqui. A mesma coisa o funcionário. Quer dizer, definitivamente advogado trabalhista não coisa. vai. Funcionário, não gostei do patrão, me dá meu dinheiro aqui, eu tô indo embora. Aí você fala, a maior parte de processo lá, que também tem bastante, o sistema judicial americano é forte, isso é caríssimo também, né? Muito caro. Verdade. Questão de assédio moral e assédio sexual. Entendi. Quando tem, as relações de trabalho, o que dá é isso. É o que dá é isso. Assédio do chefe, esse tipo de coisa. E a sua impressão da reforma trabalhista aqui no país? Eu acho que é necessária, ela é positiva. Como eu falei, os empresários tiveram, né, no primeiro momento, um feedback que eu lido muito com o empresário. Foi positivo. O problema é quando vai jurisprudência, o sistema que às vezes você fala, a pressão, o juiz dá uma decisão de uma forma, outra diferente, aí cria uma insegurança. Esse que é o problema. Desanda tudo. Precisa criar uma segurança. E assim, não é ser contra direito, gente, porque às vezes pode falar, poxa, mas isso é para proteger. Eu acho até que quando foi criada a consolidação das leis do trabalho, foi feito na melhor das intenções. Sim, eu acredito nisso. O contexto era outro também. Eu acredito. Mas só que os tempos mudam, né? A economia muda, as pessoas mudam, precisa evoluir. E outra coisa, a carga é muito grande. O professor Pastore, da USP, ele fez o cálculo. Um funcionário, ele custa 102%. Então, quando a empresa contrata um funcionário, ela paga 2%. Então, o empresário, eu lido muito com o empresário, ele pensa muito antes de contratar. Se o sistema for mais justo, vai ter mais emprego. Vai gerar mais Nos Estados Unidos, não tem quase garantia nenhuma, não estou te falando. O empresário pode chegar amanhã e falar, eu não preciso mais de você, acabou, pagou ali, acabou. E ver se alguém reclama. Tem muitas pessoas que querem ir para lá. Nada disso? Existe previdência privada. Mas não existe. Aí é do seu bolso. Você paga, existe o Social Security também. Existe o 401A, aí tem empresas que contribuem. Mas são programas que você tem que pagar, contribuir, entendeu? Seria um incentivo mais para contratar estrelas, né, do mercado. Não, né? até que o 401A é classe média, grandes executivos têm pacotes de ações, né? Eles dão stock option pro cara, dão um pacote de compensação grande. Chamar o cara pra tudo ver, o que foi falado aqui. A combinação vale muito lá o que foi combinado entre as partes. É isso aí. Entendeu? Que não é no Brasil. Eu vou combinar. Aí, muitas vezes, é isso que às vezes o empresário fica muito inseguro. Receoso, ele né? combina tudo direitinho, seja uma relação comercial, seja uma relação trabalhista, tudo combinadinho, mas depois aquele combinado já não vale mais, aí vai pra justiça, entendeu? Esse é o problema. Exatamente. O nosso tempo tá acabando. É como se dizia antigamente, né, Abel? É no fio do bigode aqui, né? Tá bom pra você, tá bom pra mim? Isso aí. É economia liberal. Se tá bom pras partes, tá feliz? Você tá feliz? Tá. Você tá feliz? Então, vamos em frente. Eu quero aproveitar esse minuto final aqui, Abel, agradecer muito a sua presença, a brilhante palestra realizada no Hotel Dezim, né, transmitida aqui ao vivo pela TV Sim.
vários empresários, né? Muita gente compareceu lá prestigiando essa palestra. E o Abel, que vai estar conosco aqui toda semana, continua conosco, ele já há vários anos apresenta a sua coluna dentro do nosso telejornal, na grade da Nova TV Sim. Fazer um agradecimento muito especial a você pela presença e por essa preocupação com o Brasil. Apesar de estar lá nos Estados Unidos, enfim, não está indiferente às nossas dificuldades. Muito obrigado pela presença. Eu Abel. que agradeço o convite, me sinto honrado, né, de sempre estar participando e contribuindo aqui com a Rede Sim, com a minha coluna e aqui. Agradeço a todas as pessoas, empresários que participaram lá da palestra, a Conquista. É muito importante eu frisar a Conquista Imobiliária, que foi a que organizou. A Rede Sim que transmitiu ao vivo a palestra. Olha lá, transmitiu ao vivo. A todos os empresários que participaram lá, eu fiquei muito honrado, muito agradecido. E aos patrocinadores, que são vários, eu não vou nominar, senão eu vou acabar esquecendo algum nome. A gente vai veicular aí. Colocam aí os patrocinadores, que houve, assim, uma conjunção de pessoas de ideia, uma organização primorosa e que foi um grande evento. Eu acredito, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ter ministrado essa palestra e honrado com a presença de todos que lá estiveram. Então, eu que agradeço, eu que tenho muito a agradecer a Rede Sim, agradecer a comunidade linharense, agradecer a todos que eu encontrava na rua e vinham me cumprimentar, oi, tudo bem, né? Que é muito legal esse sentimento. E dizer que, sim, eu moro fora, desempenho um papel lá, mas cada vez mais estou me posicionando em fazer negócios Brasil e Estados Unidos. Então, eu nunca vou deixar de estudar o Brasil, de ler e pesquisar. E isso nos Estados Unidos é muito bom, porque lá a gente tem acesso a uma base de dados, assim, fantásticas, em universidades, em bancos de investimento, em pesquisa mesmo direcionada. Então, a gente sempre lê e vai estar buscando se atualizar cada vez mais. E, obviamente, no que a gente puder, dentro das nossas limitações, está passando aí sempre uma mensagem, né, de otimismo, caminhos, ideias, sugestões para que, quiçá, é o que eu sempre falo, quem sabe um dia o Brasil consiga ter um nível de qualidade de vida compatível com os Estados Unidos. Esse seria esperamos. É o que nós desejamos, né? Gerar certeza. Emprego, renda para essa Isso população é que está aí ociosa, infelizmente, por conta dessa crise terrível. Abel Fiorotti, nosso convidado, obrigado pela presença mais uma vez. Professor Bernardo. Muito obrigado. Até semana que vem. Cláudio, até semana que vem. Abel, prazerão falar com você, tá? Prazer. É sempre Aprendemos uma satisfação bastante hoje, muito. Valeu, uma verdadeira aula. E agradecemos também a participação do pessoal lá de casa, né? Sempre interagindo, muito participando, falando bem do programa. Romeu, Romeu, isso é muito importante. Muito bom. Obrigado, Romeu, pela presença. Eu que agradeço a todos, agradeço a presença do Abel, a aula que nós tomamos aqui sobre economia. Coisa boa. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Olha, próxima terça-feira, o Bate-Papo das 6 volta aqui sempre, né? Das 18 às 19 horas. Tem a reprise no outro dia cedinho, né? De 6 às 7 da manhã. E na próxima terça vamos falar de energia solar, energias renováveis de modo geral. Vamos trazer aqui investidores, especialistas da área, falando sobre a produção de energias renováveis, energia solar aqui em Linhares, que já desponta aí na região com produção de energia renovável. Obrigado pela sua audiência, desejo um bom final de semana. Continue ligado na programação da Nova TV Sim, canal 16.1. Forte abraço, TV Sim Linhares, seu canal local.